Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um texto muito interessante que está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Ali diz que Cristo apareceu aos 12. Quais eram esses 12 se Judas tinha sido morto? E Paulo está narrando após a ressurreição de Cristo, onde Matias ainda não tinha entrado no ministério. Se você ler o versículo 4, lá diz que quando ele ressuscitou segundo as Escrituras. Aí o versículo 5 diz que ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Mas quem eram esses 12, já que Judas tinha sido morto? Bem, antes de começar aqui a falar um pouco sobre este tema, se inscreva aí no canal, deixa o like, que é muito importante. E ao se inscrever, ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo, que muitas pessoas podem ter dúvidas concernente a este texto, né, como muitas têm, e eu já vi pessoas falando acerca disso, falando que é uma contradição, é um erro do texto, tá? E era para colocar os 11, não os 12, né? Então é isso aí. Quem quiser estudar o grego do Novo Testamento, tá? Quiser aprender a traduzir texto do Antigo Testamento e fazer as suas análises dentro do próprio texto grego, né? Para vocês verem como é diferente o texto português que temos para o texto grego em muitas passagens, né? Às vezes a Bíblia em português ela não dá o sentido correto que o texto grego ou o texto hebraico ele quer passar, né? Então, quem quiser estudar o grego aí, é só falar comigo, beleza? O custo é muito pequeno. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu WhatsApp, o meu Facebook. Quem quiser é só ir lá e falar comigo, beleza, pessoal? Então é isso aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui o versículo 4 de 1 Coríntios 15 diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O verso 5, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Então, aqui diz que ele apareceu aos 12. Judas tinha sido morto, então já fica 11. Matias só entrou no ministério quando Cristo subiu aos céus. Cristo sobe aos céus em Atos 1:10 e Matias entra no final de Atos 1. Então, não pode ser Matias e também não pode ser nem sequer Judas aqui, porque já tinha sido morto quando Cristo ressuscitou. Então, quando olhamos para esse texto, pensamos que é uma contradição, né? Algumas pessoas falam que é uma contradição, mas não é uma contradição. Primeiro, por quê? Porque dentro do contexto histórico, cultural da época em que Paulo estava, tinha um costume muito comum, e é aí onde as pessoas não entendem, porque eles pensam que a Bíblia é um livro simples, como um jornal, em que você pega, abre, lê, bota lá e acabou. Senão, não é assim. A Bíblia tem uma cultura atrás dela, tem expressões idiomáticas, tem uma língua atrás dela, tem cultura, tem um monte de coisa. Então não é só você pegar a Bíblia, ler e dizer, tá errado. Não, você tem que investigar a fundo certas coisas, porque senão você não vai ter uma resposta, tá? Então, era um costume na época de Paulo, entre os gregos, eles tinham uma ideia de preservar o número original de um grupo, mesmo se aquele grupo se tornasse menor depois. Como por exemplo, vou dar aqui um simples exemplo. Se tivesse um grupo chamado de os 20, tá? Então, se morressem 2, ficassem 18, este número ainda era preservado. Eles continuariam sendo chamados de os 20. Assim, o grupo dos apóstolos eram conhecidos como os 12. Morreu Judas, ficou 11, tá? Mas Paulo ele preservou o número original porque era um costume da época, era um costume da cultura em que ele estava. Então, ao preservar o número original, ele não está dizendo que tinha os 12 ali literais. Ele está falando que Cristo apareceu a Cefas e ao grupo dos apóstolos, tá? Mesmo se o grupo se tornasse menor depois, o número ele continuava sendo preservado, porque as pessoas não tinham conhecimento de os 11, né? Tinha conhecimento de os 12. Desde de Mateus, Marcos, Lucas tal, sempre é chamado os 12, os 12, os 12. Então ele não iria colocar os 11, já que também era um costume preservar o número original de um grupo. Então, se eles eram conhecidos como os 12, mesmo se tivesse 10, ainda seria os 12. Tá? Então, não há nenhum erro aqui no texto, como algumas pessoas querem colocar um erro aqui. Não há nenhum erro. Tá? E é um texto simples. É por isso que eu sempre gosto de investigar a Bíblia a fundo, tanto na sua língua original dela,
em que foi escrita a língua hebraica para o Antigo Testamento e a língua grega para o Novo Testamento, tá? Então, eu gosto muito de estudar cultura judaica, cultura grega, cultura romana, porque ali eu vou entender certas passagens que você não entende só lendo. É aí que está o problema de muitos, né? Às vezes algumas pessoas saem por aí fazendo vídeos dizendo, o Novo Testamento tá errado, olha aqui, um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui. Mas nem se você perguntar perguntas básicas, não vão saber responder, tá? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreva no canal e quem quiser estudar o grego do Novo Testamento é só falar comigo, beleza? Deus abençoe.